Vamos para o Flamengo, então? Vamos para o Flamengo, então. Na ausência do Gerson, que vai ter que passar por uma cirurgia, né? É o versátil De La Cruz que ganha cada vez mais protagonismo no time. Vapo, vapo e vapo. Após o segundo gol do Fla-Flu, a nada singela, porém carinhosa homenagem do Everton Cebolinha ao capitão ausente. O clássico de domingo foi o segundo jogo consecutivo do Flamengo sem o Gerson em campo. Uma sequência que está apenas começando. Segundo a apuração do GE, o jogador deve ficar longe dos gramados por 2 meses. Tempo estimado para a recuperação de uma cirurgia nos rins por causa de um quadro de hidronefrose. O jogador será operado ainda nessa semana. Na ausência do Gerson, o Tite vai precisar de um outro coringa ali no meio-campo. O De La Cruz é conhecido pela versatilidade e pode exercer essa função de criação no setor. Outra característica inegável do uruguaio é a eficiência. A 7ª partida do De La Cruz com a camisa do Flamengo vai ficar marcada pela jogada na origem do segundo gol. Velocidade e força para deixar os marcadores para trás antes do passe para o Arrascaeta. Um dos 19 passes completos do camisa 18 no Fla-Flu. Índice de precisão de 94%. Muitos desses passes foram para frente, os mais arriscados. Sem o Gerson no time, num esquema de 3 atacantes, o De La Cruz precisa correr muito mais em campo. Cobrir mais espaços na hora de atacar e de defender também. Aparentemente, isso não preocupa a comissão técnica do Flamengo. A confiança no De La Cruz, o motorzinho da equipe, e até em outros coringas menos famosos, é total. A gente não tem só uma carta na manga, a gente pode usar diversas situações de acordo com o que o jogo pede. Vitor Hugo, a entrada dele foi essa característica. Aí trouxe um jogador de articulação meio campista pelo lado, que arrasta, que tem passe e que tem chegada na frente também. Curiosamente, o mais famoso dos coringas, né, que o Correge citou, era o Gerson, que inclusive foi chamado assim pela primeira vez pelo Mister em uma coletiva. É o Joker, é o coringa do Flamengo. O Gerson pode fazer várias posições, mas aí, como o Tite deixou bem claro, ele tem outros dois no elenco com essa condição, né? De La Cruz depois e Vitor virou, Hugo. muito antes de De La Cruz e de Vitor Hugo, mas depois virou até música, né? Os coringa do Flamengo e tal, porque tinham alguns, mas eu lembro que a primeira vez que eu me lembre, né, de ter ouvido isso aí, foi do Jorge Jesus. Não, quando você forma um elenco como esse, você vive essas situações, né? Perde um jogador por lesão, por problema médico, no caso do Gerson, e o que entra pode vir a ser melhor do que aquele que saiu. Porque o elenco é tão bom, tão qualificado, que ainda assim o Flamengo fica muito forte. É a melhor contratação do futebol brasileiro na temporada, De La Cruz. Poucos times, né, Luiz, sentiriam tão pouco essa mudança. É muito louco, você acaba em qualquer debate de escolha de time titular do Flamengo, você não sente a falta do Gerson, não pela não qualidade dele, porque a gente sabe que ele é um jogador de seleção brasileira, mas pela possibilidade que os jogadores de meio de campo do Flamengo dão para o Tite, né? Tem o De La Cruz, esses jogadores que o Lofredo citou e que o Flamengo vem revelando, são jogadores já de uma geração em que não há uma posição fixa ou definida no meio de campo, né? São os todo-campistas que a gente brinca aqui, faz a primeira, a segunda e até a terceira função, dependendo da escalação do time, de como o time é formado para o início da partida. O Igor, o Vitor, são jogadores que têm essa versatilidade, que não tem o selo, a grife do Gerson e do De La Cruz, mas dentro de campo acabou entregando o que a grife não demonstra fora de campo. Então, não vejo o Flamengo com tantos problemas assim com a ausência do Gerson. Acho necessário esse período de recuperação e como a cirurgia foi o mais indicado para o momento, ele tem tempo para se preparar e chegar bem na fase de grupos da Libertadores. E o De La Cruz vem demonstrando dentro de campo que não foi contratado apenas a grife, né? Porque todo mundo sabia que ele era um grande jogador, via isso no River Plate, via isso no time titular da seleção do Uruguai, viu isso no jogo entre Uruguai e Brasil, e agora ele demonstra isso em grandes jogos, como foi o clássico contra o Fluminense. E já vinha mostrando que é um jogador que parece que ocupa todos os espaços do campo, né? Onde você vê a bola, você vê o De La Cruz. E contra o Fluminense foi a mesma coisa, seja para desarmar, seja para ajudar na criação, ou seja para fazer gols, que ele é muito bom nisso também. Pois é, o Correge mostrou as estatísticas, né? 94% de precisão, né? É o cara da criação ali, né? E não é passe para trás, né?
Nem Ou para o não, lado. o que você aumenta a dificuldade nas estatísticas, né? Porque você pode pegar a estatística de um jogador que tem 100% de passe acertado e só toca para trás. Até porque, assim, são características de jogo diferentes, né? Por exemplo, você pegar... A gente deu para ver isso bem no Fla-Flu. Embora o Fluminense estivesse numa condição de disputa inferior à do Flamengo por conta da situação que viveu na semana, né? Mas a maneira de jogar é bem diferente. Então, o Flamengo pega a bola, o Flamengo vai em direção ao gol. Direto, tá? São jogadores com características diretas. Verticais. O segundo gol do Flamengo é uma movimentação buscando o gol de maneira vertical. O Fluminense tende a fazer aquele jogo em que o número de passes trocados vai ser altíssimo, o acerto de passes também vai ser muito alto, porque são passes teoricamente mais simples, em alguns momentos são mais simples, em outros são mais complicados, porque são Eu colocaria como curtos. Isso, curtos, Tem a mas dificuldade, muita gente perto da bola. Curto, isso. mas muita gente perto da bola. Então, tem essa dificuldade, mas o número de passes pouco produtivos se amplia ao longo do jogo. E no Flamengo, não. O Flamengo pega a bola e busca o gol. Vai direto ao gol. Agora, tempo todo. enquanto vocês estavam falando, eu estava dando uma olhada nos números aqui do De La Cruz, porque me chamou muita atenção, 94% de precisão é muita... E aí eu dei uma olhada no geral, assim, voltei lá no jogo do Boa Vista e tal. Tem mais característica, porque a gente está falando dele como substituto agora, como solução, né, digamos assim, para a ausência do Gerson. Eu troquei para solução por quê? Porque eu vejo muita característica de segundo volante nisso que ele vem apresentando no Flamengo. Vejo muita característica do que ele quiser. De tudo. Mas vocês não estão Só achando, não? colocaria como primeiro homem à frente da zaga, porque acho até que se desperdiça um pouco mas pode ser também. Até pelas características dos zagueiros do Flamengo, né? Como o Tite gosta de jogar. Então pode ser também, mas Mas acho não tem que um negocinho, utilizaria. Dá para usar, e não só no meio campo, hein? Eu acho que dá para usar... É que o Flamengo tem tantos jogadores, por exemplo, para atacar pelo lado do campo, tem 2 centroavantes, e não vai fazer... Não faz muito sentido você utilizar como um segundo atacante, mas daria também. E nem é característica do Tite fazer isso, né? E na seleção, hein? Tô tentando lembrar aqui. Porque Na seleção uruguaia, ele joga muito mais para frente. Ele é o Arrascaeta. Ele é o Arrascaeta. Ele é o Por isso é que, inclusive, exatamente. o Arrascaeta é o reserva, né? É. Tá. Não. É uma baita contratação mesmo. Eu olhei os números, não tinha me atentado para isso, achei impressionante. A gente já pode ir para o nosso Corinthians? Podemos? Então tá, porque a gente está fazendo